Você tem o seu quadro de disjuntor e aí você precisa calcular o seu disjuntor geral. E aí vem a dúvida, como é que eu dimensiono isso corretamente? Eu vou explicar aqui nesse vídeo de uma forma bem fácil para você entender. Primeiro vamos alimentar esse quadro com duas fases, vou chamar aqui de fase R e fase S. E também estou recebendo meu neutro. Vou colocar aqui meu barramento de neutro aqui. Antes de qualquer coisa, a gente precisa calcular os circuitos individualmente, um por um, ok? Então, por exemplo, digamos que eu tenho lá um circuito que vai alimentar as minhas tomadas. Okay? Vou dizer que é o circuito 1, que está alimentando aqui as minhas tubes. Aí esse circuito vai ser alimentado como? Digamos que aqui a nossa rede é uma rede no qual fase e fase a gente tem 220 volts e entre fase e neutro a gente tem 127 volts. Então minha tomada eu vou alimentar com fase e neutro. Então eu vou pegar aqui e eu vou alimentar com fase e neutro minha tomada. Uma coisa legal é vocês entenderem é que para esse cálculo aqui individual do circuito, tem vários fatores. Tem um vídeo anterior que eu fiz que eu ensino a calcular corretamente o cabo e o disjuntor de cada circuito. Vou deixar o card aqui em cima. Clica lá, você vai conseguir entender direitinho. Para o cálculo de um circuito, a gente tem que considerar, como eu já expliquei, o fator de correção de temperatura, o fator de correção de agrupamento e também o fator de demanda. Esse fator de temperatura, como eu já expliquei, né? A temperatura ambiente vai fazer com que o cabo reduza a capacidade de condução. O fator de agrupamento, quanto mais cabo passando junto, vai reduzir a capacidade de condução do cobre. E o fator de demanda é, por exemplo, se eu tenho instalado nesse circuito aqui 5 tomadas, vão usar 5 tomadas ao mesmo tempo? Não. Então você pode utilizar um fator de demanda mais baixo. Tem um outro vídeo aqui no canal no qual eu explico exatamente o que é e como é que você calcula esse fator de demanda. Existem tabelas para isso? Existem. As concessionárias disponibilizam tabelas com o fator de demanda pré-calculado, seguindo pelas culturas das regiões. Porém, você não é obrigado a seguir nenhuma tabela de fator de demanda. Você pode definir o seu fator de demanda, você pode inclusive nem usar fator de demanda, pode simplesmente colocar 1 e pronto. Então isso aqui você vai calcular individualmente em cada circuito e aqui você já vai saber o disjuntor e o cabo que você vai usar nesse circuito. Vamos dizer que nesse circuito aqui eu defini que a corrente do meu circuito seria uma corrente, por exemplo, de 9 amperes. E eu vou ligar um outro circuito, vou ligar o circuito de iluminação aqui da minha casa. Então vou pegar, vou colocar uma outra fase, vou utilizar o neutro, poderia utilizar fase e fase, tem pessoas que preferem, só que aí você aumenta o gasto lá do interruptor. Tem que colocar um interruptor bipolar, mas há situações em que realmente é vantajoso utilizar o 220 na iluminação. Beleza, vou pegar aqui uma fase só e também vou pegar meu neutro, vou mandar para o meu circuito. Vou chamar aqui que é o circuito 2, vou mandar para minha iluminação. Vou dizer que no cálculo final do meu circuito deu 3 amperes. Eu já tenho 9 amperes do meu circuito de tomadas, 3 amperes no meu circuito de iluminação. Eu tenho lá tomadas que eu vou colocar na área de serviço. Então eu vou pegar aqui uma outra fase, também vai sair com 127 volts, vou sair aqui com fase neutra. Então eu vou colocar aqui TUGs, outras TUGs, vai ser o meu circuito de número 3 e eu defini que a corrente total lá na área de serviço vai ser 11 amperes. Tá definido 11 amperes a corrente desse meu circuito inteiro de TUGs. Beleza, eu tenho mais um circuito que é qual? O circuito do meu chuveiro, ok? Então eu vou colocar aqui duas fases que vão alimentar o meu circuito aqui 4, que vai ser do meu chuveiro. Vou colocar uma corrente aqui de 32 amperes. E assim consecutivamente você vai fazendo e aumentando, colocando seus circuitos aqui. Tem vários métodos que as pessoas utilizam para poder calcular o disjuntor geral após calcular tudo isso. Eu vou mostrar para vocês o método que eu utilizo, que para mim é o mais fácil, que inclusive eu disponibilizo uma tabela lá para o pessoal do meu curso de projetos elétricos prediais. Para quem é membro do canal também vou disponibilizar essa tabela, no qual você consegue lá no Excel fazer todos esses cálculos aqui automaticamente. Então, definido aqui, uma coisa importante. Eu não posso simplesmente chegar agora e fazer 9 mais 3 mais 11 mais 32 e colocar meu disjuntor geral, porque não é assim que funciona. A gente precisa entender, primeiro de tudo, como é que eu vou fazer essa divisão de corrente entre as fases. Por dois motivos. Primeiro, para eu poder balancear as minhas fases, deixá-las o mais balanceado possível. Num circuito assim, balancear 100% é impossível. Então vamos dizer o seguinte, para poder tentar balancear minhas fases aproximadamente iguais, o que eu vou fazer? Eu vou colocar meu circuito aqui de tomadas, que tem 9 amperes, aqui na fase S. Você pode fazer o seguinte, ó, fase R, fase S, 9 amperes. Agora aqui meu segundo circuito, iluminação, eu posso colocar na minha fase R,
ou na minha fase S, se eu colocar aqui na minha fase R, eu vou fazer o quê? Eu vou vir aqui e vou mandar para minha fase R aqui, 3 amperes. Agora eu vou pegar meu circuito de TUG aqui, vou intercalar, eu vou colocar aqui na fase S, ok, na minha fase S, o circuito de 11 amperes. E por final, meu chuveiro, que são duas fases, vai estar indo tanto na fase R quanto na fase S. Eu vou colocar aqui 32 amperes em cada fase. Afinal de contas, se eu tenho 32 amperes passando em uma fase, eu vou ter 32 amperes também passando na outra fase. O que eu faço agora? Eu vou somar. Eu vou ter 3 mais 32 na minha fase R. Eu vou ter aqui 35 amperes. E na minha fase S eu vou ter 9 mais 11, 20 mais 32, eu vou ter 52 amperes na minha fase S. Olha a diferença que ficou de 35 para 52 na minha fase S. A forma mais correta seria eu pegar a corrente maior e dimensionar meu cabo. Mas primeiro vamos fazer o seguinte, vamos tentar igualar essas fases, deixar o mais próximo possível. O que eu faço? Se eu fizer isso aqui, ó, simplesmente tirar o meu 9 daqui, ó, da minha fase S, que é o meu circuito 1, e também ligar ele aqui na fase R, o que vai acontecer agora? 9 mais 3, eu tenho 11. Mais 32, eu vou ter 43. Então aqui ao invés de 35 agora, eu vou ter 43 amperes. E na minha fase S, por incrível que pareça, eu também vou ter aqui 43. Tá vendo? Você conseguiu balancear 100% a sua carga. Suas fases estão 100% balanceadas, ok? Não. Isso daqui eu estou dividindo as minhas cargas por fase. Uma observação. Eu não vou ter todas as minhas tomadas, toda a iluminação, todas as tugas, chuveiro trabalhando tudo ao mesmo tempo. Não. Uma hora vai estar o chuveiro trabalhando, uma parte da iluminação, algumas tugs. Você não vai ter a casa inteira ligada ao mesmo tempo. Então, com certeza, uma hora uma fase vai ter 35, outra 40, uma hora 40, outra hora 20. Vai ficar intercalando isso aqui. Mas o meu circuito está distribuído da forma mais equilibrada possível. Em cima disso aqui, eu já posso começar a definir o meu cabo. Ou seja, eu vou lá na tabela da NBR 5410 e eu vou estipular qual vai ser o cabo que suporta essa daqui. Mas como assim cabo? Porque eu vou ter do meu disjuntor, desse disjuntor, até a alimentação dos outros disjuntores, eu vou ter um cabo que suporta essa corrente, ok? Eu vou ligar como? Se eu tenho um barramento, eu tenho que ter um barramento que suporta essa corrente. Eu tenho que ter alguma tabela para eu poder observar esse fator. Então, lembrando, disjuntor, ele tem a proteção contra curto-circuito e contra sobrecarga. Cada circuito aqui vai ter um disjuntor independente, protegendo o cabo que está indo até ele. Mas do disjuntor do circuito até o meu geral, eu tenho um outro cabo. Ou um barramento. Se for um cabo, esse disjuntor tem que proteger justamente o meu cabo. Eu comprei uma espinha de peixe. Qual é a corrente dessa espinha de peixe? Ela suporta até 35 amperes, então meu disjuntor tem que proteger justamente essa espinha de peixe. Você tem que observar isso muito bem. Outra coisa, observação importante. Esse fator de demanda que eu falei para vocês, que você deve calcular individualmente em cada circuito, ou seja, circuito do chuveiro, tem um chuveiro, qual é o fator de demanda? É 1. Não tem como você usar meio chuveiro, ok? Um circuito com 5 tomadas, eu posso estar utilizando 2 e as outras 3 não, ou 3 e as outras 2 não. Um circuito de iluminação tem 15 lâmpadas, eu não vou usar as 15 ao mesmo tempo, exceto se fosse um evento. E aí que é importante você também entender. Se você está fazendo uma instalação elétrica para um local que vai ser instalado um comércio, isso aqui muda completamente. Afinal de contas, é uma grande chance de um escritório ter vários computadores ligados, toda a iluminação ligada, outros aparelhos ligados ao mesmo tempo, diferentemente de uma residência que com certeza não teria. Ou seja, numa residência você vai ter intervalos de tempo diferentes, ou seja, durante a noite você vai ter bastante iluminação no quarto, alguém assistindo um filme na sala, durante o dia na cozinha, na área de serviço. No escritório, com certeza, ao contrário, uma grande demanda durante o dia e nada à noite, ou muito pouco à noite. Uma empresa onde você tem, por exemplo, máquinas trabalhando, você tem tornos, fresas, você vai ter uma demanda muito grande. Então tem que tomar cuidado com isso daqui quando se relaciona a fator de demanda. Lá na concessionária fala que o fator de demanda para cima de 60 kW de instalação é 0,6. 0,65, isso muda de região para região. Aí o cara pega a casa dele, pega lá na garagem, instala uma baita numa oficina com várias máquinas, aí você coloca um fator de demanda abaixo, não vai dar conta, ok? Tem que tomar muito cuidado de observar isso aqui. Então, de novo, aqui eu poderia aplicar um fator de demanda aqui no geral, tá? Mas por quê? Se eu já apliquei um fator de demanda em cada circuito. Eu apliquei um fator de demanda, por exemplo, em minhas tomadas, ou seja, eu tenho um circuito de tomadas
com 5 tomadas, eu não vou usar 5 ao mesmo tempo. Eu tenho um circuito de iluminação no qual tem 10 lâmpadas ligadas, mas eu não vou usar as 10 ao mesmo tempo. Então eu coloquei fatores de demanda para poder dimensionar o meu cabo, né? Fator de demanda, a grande função dele, vantagem é você não superdimensionar, né? Colocar um cabo exagerado que você vai acabar gastando muito dinheiro, ok? Só que, mesmo tendo aplicado aqui, eu não vou na minha casa trabalhar com as minhas tomadas, iluminação, tubo de área de serviço, chuveiro, tudo ao mesmo tempo. Não. Vai ter ainda aqui, em toda essa carga instalada, uma outra demanda, que não vai ser 100%. E isso, como eu expliquei lá no vídeo, que eu já deixei o card que eu vou colocar de novo aqui, você pode simplesmente ir lá e definir, por exemplo, de toda essa carga que eu calculei, vou colocar 80%. Eu vou colocar 70%. Cuidado, como eu falei. O cara vai ter uma oficina instalada na garagem, esse fator de demanda vai mudar completamente. Essa casa vai virar uma pousada, o fator de demanda vai mudar completamente. Não, ela é apenas uma residência de 2 andares que vai ser alugada para casas individuais. Tem uma edícula no fundo que vão ser 2 famílias morando, isso aqui muda completamente. Cuidado, ok? Então, ok, eu poderia aqui de novo vir aplicar, por exemplo, um fator de demanda de 80%. Aí eu utilizaria 0,80. Seria simplesmente eu multiplicar 43 vezes 0,80 eu teria com um valor reduzido da minha corrente. Não quero utilizar. Outra observação, se eu tivesse aqui nos meus cálculos, né, mesmo equilibrando o máximo possível aqui, tivesse ficado uma com 43 e a outra com 40, a outra com 35, né, eu não consigo mais equilibrar mais, eu pegaria o valor da maior que tivesse aqui e usaria ela como base para definir o meu cabo e consequentemente o meu disjuntor. Eu vou definir meu disjuntor aqui para 40, se eu utilizar um disjuntor de 40 amperes, quando a minha carga for uma utilização alta, com certeza o meu disjuntor vai desligar. Então qual que é o próximo disjuntor que eu tenho? O de 50. Mas espera aí, eu não tenho que proteger 43 amperes? Mais uma vez, não. Já falei isso nos vídeos anteriores e a função do meu disjuntor é proteger esse meu circuito, aqui ó, esse meu circuito no meio, entre os disjuntores que vão para lá e esse cabo aqui, ou seja, eu vou proteger o cabo ou barramento aqui contra sobrecarga ou curto-circuito. Ou seja, se eu coloco aqui, por exemplo, então, um disjuntor agora de 50 amperes, eu tenho que ter certeza que esse meu cabo, que está depois do disjuntor ou o barramento, suporte 50 amperes. Pronto, o meu disjuntor está definido com uma corrente adequada para proteger esse circuito, a gente lembrando, é esse circuito aqui só que ele vai proteger contra curto-circuito ou contra sobrecarga no barramento. Cada circuito individualmente tem o seu disjuntor de proteção. É simples assim você definir qual que é o seu disjuntor de proteção para um quadro, no caso aqui o nosso quadro bifásico, né? 2 fases mais o neutro, ok? E se fosse trifásico? Eu vou explicar no próximo vídeo. Para isso, se inscreve no canal, ativa o sininho, que no próximo vídeo você vai receber notificação que eu vou fazer o mesmo quadro, porém a gente vai dividir em 3 fases. Em muitas situações você precisa, devido a uma demanda mais alta, precisa dividir em 3 fases. E aí? Tem que usar a regra de 3? Como é que eu faço esse cálculo? E aí não se esqueça, se torne membro aqui do canal que você vai ter essa planilha aqui, uma tabelinha aqui completinha para você poder utilizar nesses cálculos aqui de forma automática. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.